Fala galera, tudo bom? Boa noite para todo mundo. Conforme o título do vídeo e conforme prometido ontem nas redes sociais e nos grupos aos quais eu faço parte, vamos mudar um pouco o foco. Os últimos vídeos têm sido aí basicamente sobre Forex e conforme o próprio título do canal fala, eu não trato só de Forex e sim também de investimentos em geral, principalmente Bolsa de Valores, além do Forex e outros tipos de investimentos, agora como criptomoedas também. Mas, conforme é o título de hoje, a gente vai falar sobre algo mais amplo, sobre os investimentos em geral, nesse último ano de pandemia. Tá? Então, como todos sabem, aí, dia 17 de março do ano passado, praticamente todas as categorias, funcionários públicos, autônomos, comerciantes, todos foram obrigados a parar pelo menos por 14 dias. No caso da região onde eu moro, foram 21 dias de lockdown total. Todo mundo estranhou, porque dia 16 era uma coisa, dia 17 era outra. Porém, a gente que já está no mercado há um tempo, já tinha uma ideia e uma noção do que poderia estar por vir. Eu me recordo bem que em janeiro, fevereiro, já tinham algumas notícias correndo no site da Investing, que é onde eu olho muitas das coisas de investimento, já se falava, olha, atenção que o coronavírus está se espalhando na Ásia, parece ser um negócio sério, e a gente já imaginava que isso poderia tomar proporções grandes, mas não tão enormes quanto essas que tomaram. Bom, mas dia 17 de março do ano passado era algo surreal a forma com que nós ficamos desesperados em relação ao que está acontecendo. Ninguém sabia o que estava acontecendo de fato. E nós vimos aí, principalmente na Bolsa Brasileira e também em outras bolsas, o mercado em total apavoro, tudo caindo. Então até já vi basicamente algumas notícias nesse sentido. A queda e a forma brutal como aconteceu na Bolsa de Valores brasileira, ela nunca tinha sido registrada tão forte, nem em crises maiores. Então assim, a forma abrupta com que ela caiu foi nunca tinha acontecido antes. Então o que isso mostra? Então, primeira coisa, o que mostra? A primeira coisa que a gente tem que aprender com tudo isso que passou nesse último ano que se completou ontem. Primeiro, quando a coisa se mostra irracional, quando a gente como investidor está vendo que a coisa se mostra como irracional, quando as pessoas estão tomando medidas que estão claras ali, que está meio não está sendo bem pensado, já é um sinal para ligar um alerta. Então eu aprendi muito com a pandemia nesse sentido. Cara, eu não tinha ouvido falar em circuit break, né? Antes, não sabia o que era, tive que pesquisar na época para ver por que a bolsa parou, por quê? Por que ela interrompia aqueles 15 minutos, queda de mais de 10% na sessão. Mas dá para ter dois circuit breaks numa mesma sessão? Sim, aconteceu. Mais de 10% de queda. Cara, olha a oportunidade que a gente estava tendo. E só hoje a gente vê, né? Algumas empresas aí subiram mais de 6, 7 vezes o valor que estavam sendo cotadas naquela oportunidade. Então aquelas semanas a gente estava vivenciando oportunidades muito claras. Tá? Então claro, você que me assiste já há um tempo pode falar, tá, Emanuel, mas tem algumas empresas que estão no mesmo valor. A gente está visivelmente numa segunda onda, com traços aí até mais agressivos. Sim, concordo totalmente, algumas empresas estão nas mínimas. Vamos dar um exemplo aí, a Cogna. A Cogna está basicamente nos mesmos patamares daquela loucura, mas é uma exceção, tem algumas outras também, mas a maioria delas superaram os patamares. A gente estava ali, deixa eu dar um exemplo, a Azul, cara, a Azul foi lá embaixo, e depois se recuperou. Várias outras empresas, né? Então assim, aquilo era uma oportunidade muito clara, de entrar, investir, pensando no longo prazo, tá? Então pensando no longo prazo. Então esse um ano me mostrou a primeira coisa, em momentos de crise clara, gente, é oportunidade. Não é nessa hora que a gente tem que estar pensando em vender.
Warren Buffett já fala já claramente sobre isso. Tem até uma frase que é bastante conhecida dele, que é, eu não sei bem a ordem, mas vender ao som dos violinos e comprar ao som dos canhões. Talvez a ordem seja inversa, mas é isso. Cara, ali estavam os canhões sendo atirados para tudo que é lado, a gente tem que estar entrando comprado, cara, comprado. Né? Claro, empresas boas, fundamentos, tudo isso que a gente bate bastante aqui no canal. Tá aí os investimentos de fora. Bom, o ouro naquela época, que é o ativo que eu mais gosto de operar, ele estava, quando ele caiu bastante, ele caiu lá de 1700 e pouco, não, 1800 e pouco, e foi até, não me recordo agora, mas foi uma queda grande. E os patamares parecidos com o que nós estamos agora, 1.700, se não me engano, 1.700 dólares. Oportunidade? Oportunidade. Ah, você está pensando lá na frente? Claro, lá na frente. Oportunidade. E, cara, a oportunidade maior de todas, que é, inclusive, alvo do meu último vídeo no canal, cara, não tem dúvida, são as criptomoedas. Eu era relutante nesse sentido, mas acabou a relutância, agora é estudar. Olha, pegar o Bitcoin com o preço que ele estava no auge da pandemia, nunca mais, tá? Nunca mais volta. Pode anotar isso, não volta. Oportunidade claríssima de ganhar dinheiro. Né? Então a gente como investidor tem que ter esse olhar, a gente tem que ter esse feeling. Claro, estratégias são importantes, muito importantes. Inclusive nesses momentos as estratégias furam, porque são estados de exceção. As estratégias vencedoras, elas vencem na regra, e na hora da exceção, logicamente, acontece algum desvio, as coisas não andam, mas o importante é você ter uma estratégia que funcione na regra, porque as exceções vão ser raras, né? Então, primeira coisa, já disse aqui, oportunidade, quando elas aparecem, a gente tem que entrar. Segunda coisa, sempre ter capital reserva. Capital reserva para quê? Para que eu vou ficar guardando? Não é para ficar guardando para você ter uma aposentadoriazinha lá na frente. Não, cara, é para aproveitar esses momentos de oportunidade. Semana passada tivemos uma oportunidade muito clara aí. Problemas na Petrobras, blá, 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 intervenção, aquela coisa toda. Né? Não gosto de falar de política, nem vou falar, mas, cara, era uma oportunidade de uma empresa. Ela baixou ainda mais. Cara, ela foi a R$21 e agora ela está a 23, e cara, no futuro ela vai chegar a 30 e, pô, é uma oportunidade de ganhar 20, 30%, fácil, né? Fácil. Por quê? Porque os investidores estavam ali tomando decisões irracionais, né? Com base em boatos, com base em ingerências que seriam sanadas mais para frente, tá? Que vão ser sanadas mais para frente. Então, segunda coisa, então, capital de reserva sempre tem que ter, sempre. Tá? Achar que não ter capital de reserva, tem que estar sempre posicionado, cara, isso é uma burrice. Por quê? Porque se você está 100% posicionado em algo, se esse algo cai, você está com capital diminuindo o tempo inteiro. Se você está, digamos aí, de 50% do seu patrimônio posicionado, comprado em alguma coisa, e você tem 50% já preparado do lado, para caso aconteça uma coisa irracional, você ir lá e entrar, show de bola, você vai baixar o seu preço médio, cara. Você vai poder comprar mais barato. E você só faz isso se você tiver dinheiro no bolso, se você tiver dinheiro guardado. Tá? Então, é importante fazer. Manuel, mas eu sou pobre, eu não consigo. Cara, vai dar jeito, velho. Todo mundo dá jeito. Oportunidades, elas aparecem. Nesse momento de pandemia é que as oportunidades aparecem. No meu caso, por exemplo, na pandemia, me lembro bem, claro, sou servidor público, é aquela coisa que todo mundo fala, o dinheiro está na conta sempre, e é verdade. Mas vi muita gente, cara, que no período da pandemia inovou e agora está com um baita negócio, cara, uma galera. Então não estou nem me usando de exemplo. Então tem pessoas que não estavam, ficaram desesperadas na hora, viram oportunidade, inovaram, cara, viram assim, ó, tá tendo uma brecha nisso aqui. Tenho pessoas conhecidas que, cara, começaram a comprar máscaras e fizeram algumas coisas nas máscaras e venderam e continuam vendendo pra caramba, entendeu?
Então, assim, além disso, tem outras coisas. Delivery, galera foi trabalhar de motoboy, não tinha andado nunca numa moto, né? Só tinha carteira, foi andar, levantou uma grana que não levantaria se estivesse em condições normais. Então, assim, a cabeça tem que funcionar. Claro que para algumas pessoas é mais difícil, mas no momento de necessidade todo mundo dá jeito. Então, é um momento de oportunidade para quem tem dinheiro e para quem não tem, mas que tem criatividade, cara, dá jeito, né? Outra coisa que eu quero falar, então assim, nesse último um ano, a oportunidade apareceu, algumas pessoas aproveitaram e outras estão deixando para aproveitar agora. E isso é bom? Sim, se você pensar no longo prazo, a pandemia não vai se estender para sempre. A gente não está num negócio que vai se estender para sempre, está num período ruim, que lá na frente, nós estamos na época dos canhões, e nós vamos ter mais para frente a época dos violinos. Então, quem comprar agora, lá na frente vai colher os frutos da época dos violinos, entendeu? Em relação às criptomoedas, como eu já disse aqui, entrei dia 4 de janeiro, o capital praticamente multiplicou por 7, 8, 10 em algumas moedas. Ainda fiz trade, porque se eu tivesse segurado tinha feito mais. E elas estão baratas, ainda assim essas moedas que eu escolhi estão baratas, tem projetos fundamentados por trás, muito bacana. E são oportunidades, cara, que apareceram esse ano, que eu entrei, que recomendei, inclusive, para quem é do grupo. A recomendação que eu falo não é essa, de vão lá e comprem. Mas eu falei, gente, tem uma corretora bacana, se quiserem estar lá ativos para comprar à disposição. Manoel, mas qual tu comprou? Cara, eu comprei esse e esse. Entendeu? Essa é a minha recomendação que eu falo no caso, né? Então, quem quiser entra, quem não quiser não entra. Não vou chegar e, gente, comprem isso, não. Cada um faz o que quer. Tanto é que algumas pessoas entraram em outras oportunidades aí. Mas, cara, as criptomoedas em si, por que não? É uma oportunidade aí de multiplicação muito rápida. Tem algumas criptomoedas valendo centavos, né? Outra coisa nessa pandemia, cara, eu me fechei para estudar. Eu aproveitei os 21 dias do meu serviço, do meu emprego, né? E aproveitei para estudar, cara. Me tranquei e fiquei fazendo backtest em casa. Era uma oportunidade para mim. É difícil eu ter o tempo que eu tive para poder fazer isso, para poder mexer e estudar e fazer testes. E sabe qual foi o fruto que eu colhi? Cheguei, claro, entrei numa configuração para a estratégia que eu passo para todo mundo, que é a estratégia gol de placa, show de bola, andando muito bem. E também abri meus olhos para outras coisas, cara. Criptomoeda é um negócio que estava fechado, nunca ia pensar em fazer. E abriu até para as automatizações, para as operações de robô. Eu era o cara que falava, velho, não entre nisso, tá louco, robô, você tá maluco. Eu vou perder tempo com robô. Ignorância pura. Faltou para mim chegar, olhar, ver como funcionar, para depois sim emitir uma opinião. Isso é ignorância, eu estou reconhecendo, eu era ignorante por estar ali pré-julgando algo que eu não conhecia. Conheci, comprei robô de R$2.000. Esse robô, antes de eu comprar, eu tive um período de testes, ganhei dinheiro com ele, fui lá e comprei. Então eu ganhei dinheiro com ele no período de testes, comprei. Serviu para quê para mim? Para eu ver como funcionava a dinâmica daquele robô em si, né? Aprendi, valeu para mim os R$2.000 por eu ter aprendido a mexer com o robô. E claro, como no período de teste eu fiz dinheiro para comprar, eu saí no 0 a 0, na verdade foi um conhecimento que eu ganhei. E depois recebi alguns no meu e-mail, e aí, com o tempo que a pandemia me reservou, consegui chegar numa configuração que é a do Hedging FX, que, cara, a gente tá legal, vou reclamar 700% em 3 meses, ainda mais para mim que sou altamente conservador. A pandemia me deixou com menos medo. Eu aprendi que eu não preciso ser o cara que tem medo o tempo inteiro. Nossa, eu tenho que estar investindo para ganhar 2, 3%. Tudo bem, eu posso ter a maior parte do meu investimento nisso, mas por que eu não ter operações mais arriscadas? Por que eu não correr risco? Nas criptomoedas eu ganhei, eu fiz aí essa porcentagem aí, sei lá, 700, 800%. É surreal, não vai se repetir assim, certo? Não vai mesmo, mas eu aproveitei. E se eu diluir isso com todos os meus investimentos, eu acabo subindo o meu percentual de lucro, certo? Se eu tivesse ficado só nos investimentos de pouca rentabilidade,
eu não teria subido esse meu percentual de patrimônio, entendeu? Então é importante sim ter coisas boas em que se possa arriscar. As criptomoedas são as principais. Eu vou deixar inclusive meu link aqui da corretora que eu estou usando, para quem quiser. E o robô, voltando ao assunto do robô, então 700% em 3 meses, cara, o que se faz? Não faz em lugar nenhum. E eu consegui também abrir meus olhos para essa nova possibilidade. Então, cara, a pandemia para mim serviu para aprendizado, serviu para eu deixar de ter medo de botar. Eu tinha dinheiro à disposição que eu poderia investir, só que eu tinha medo de colocar muito dinheiro no risco, entendeu? E perdi esse medo. Aprendizado, como eu já falei, e principalmente diversificar mais ainda do que eu estava. Então, assim, eu tinha uma diversificação, mas, cara, por que não diversificar mais e também entrar no risco? Então, eu, Emanuel, mudei muito, muito, muito como pessoa e como investidor nesse último 1 ano. Então, assim, perfis igual ao meu, que é o título que eu quero falar no vídeo, cresceram muito. Teve muita gente que teve essas mesmas reações que eu tive agora nesse período, né? Muita gente entrou também, acabou fazendo burrada, acontece, muita gente entrou depois que as empresas estavam lá, quando a bolsa estava 125 mil pontos, e entrou, cara, tinha uma divergência muito clara, isso há 2 meses atrás, muito clara, não ia subir mais, cara. O que estava, como que pode o índice da Bolsa brasileira estar 125 mil pontos se a gente não tinha nenhum indício de que a pandemia estava controlada? Era surreal, entendeu? Os mais espertos, o que teria feito ali? Eu vendia tudo nas ações da Bolsa e aguardava. Não, mas se continuar subindo, ia continuar subindo, mas uma hora ela ia dar uma queda forte, porque a pandemia não estava controlada. Estava todo mundo falando segunda onda. Por isso que é importante ter acesso aos sites de conteúdo econômico de fora, porque as coisas se antecipam lá fora e você já consegue ter o feeling do que pode acontecer aqui. Ainda mais um país como o nosso, que é descontrolado em relação à economia. Nunca fomos... o Brasil é uma referência na economia. Não é assim, a gente sabe muito bem disso. Então, as coisas acontecem primeiro lá fora, e se não são bem tratadas pela galera que controla a economia, meu amigo, eu já falei aqui, eu lembro bem em algum vídeo, que falei da questão da inflação, que ela ia galopar muito em breve, e está chegando no bolso, tá? IGPM mês passado, se não me engano, 26% de aumento, então para quem tem casa alugada aí, tá louco. E você sente aí em tudo, vai no mercado, tá tudo subindo, e assim, é só o começo, tá? É só o começo. E quero dizer também que agora a gente vai ver um movimento diferente aí do governo tentando controlar a inflação. Vai acontecer, fazendo algumas correções, mas a relação investimento-pandemia que eu queria passar nesse vídeo hoje para vocês é aprendizado. A gente está num momento de aprendizado muito grande, que nos momentos depois de calmaria vai debater até saudade, porque sabe aquela saudadezinha que você tem lá da universidade? Meu Deus, como era legal aquela época de universidade. É a mesma época, eu sei que eu vou sentir essa saudade depois desse aprendizado que eu estou tendo hoje. Vai me fazer um investidor melhor, e certamente você veja nesse sentido. Você quebrou alguma conta, você tinha, sei lá, 50 mil investido e agora esse valor está só 35 mil. Cara, entenda que você perdeu aí 15 mil, mas você não perdeu 15 mil, você investiu 15 mil para aprendizado. Tá? Se você quebrou alguma conta no Forex sua, entenda como aprendizado, para na próxima. Agora, o que não dá para fazer é desistir. Tá? Se você está desistindo, achando que não é para você, esse é o maior problema do ser humano. Eu vejo assim. Se fosse por isso, eu teria desistido lá no começo, quando eu operava com stop e me sentia mal. Se eu tivesse desistido ali, cara, olha só o que eu estava perdendo. Estava perdendo essa oportunidade de ajudar a galera, estava perdendo a oportunidade de botar minha cara aí no YouTube, tudo isso, né? Que para mim era improvável. E as coisas vão crescendo, vão evoluindo e vai chegando nesse ponto. Então, assim,
Essa época que a gente está vivendo é de aprendizado, entendam e convivam com isso. E no que precisar de ajuda para indicar bons livros, indicar boas formas, estou disponível em todas as plataformas aí, contem comigo. O vídeo ficou grande hoje, mas eu acho que vai ser importante para você ouvir o que eu tinha para dizer hoje. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.